A Selic em 15% é um perigo para o Brasil, não porque essa taxa não só afeta o seu empréstimo ou financiamento, mas também a dívida do próprio governo. Para você que não conhece, a Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Em outras palavras, ela que comanda os juros de tudo, seja da dívida, seja de investimentos e qualquer coisa do tipo. E essa nova taxa é algo surpreendente. Para você ter uma ideia, a última vez que vimos algo parecido foi lá por volta de 2005 e 2006, quando o governo Lula também estava no comando. Depois disso, tivemos uns períodos bem estranhos com o juros subindo. Só que ele estabilizou e depois em 2020 ficou em 2%. Mas aquele famoso período dos sonhos ficou para trás. Depois disso, com a pandemia e a inflação, os juros subiram de novo e sem dó, tá? Agora estamos com a Selic em 15%, mas a pergunta que fica é: por que a Selic tá tão alta? E basicamente temos duas respostas para isso. A primeira é o preço do dólar, que simplesmente disparou nos últimos anos. Ele saiu de cerca de 2,38 no início da década passada para quase 5,50 atualmente, tendo batido altas de mais de R$6 durante as crises recentes, o que faz ficar em uma alta acumulada de mais de 150%. Tá, e como isso afeta os juros em nossa economia? O motivo, ele é bem simples. Vários produtos e serviços do nosso dia a dia, eles ficam mais caros, porque depende de componentes ou então insumos cotados em dólar. Só para você ter uma ideia, se liga em alguns itens comuns com o precinho Made in USA embutido. Um dos mais comuns são os cereais e outros alimentos industrializados. Aqueles sucrilhos do café da manhã têm ingredientes cotados em dólar. Lembra dos comerciais gringos? Então. Sem contar produtos de higiene, roupas e calçados de marca, tecnologia e principalmente matéria-prima para quase tudo, mas principalmente para carro, por isso que ele está tão caro. Ou seja, quando o dólar sobe, muita coisa aqui sobe de preço também. E isso é quase automático. Tem gente que pensa: o dólar alto só incomoda rico que viaja para Disney, mas você está muito enganado. Estudos mostram que os pobres são ainda mais afetados pela alta do dólar do que os ricos, proporcionalmente, segundo um estudo da FGV. Até 13,9% das cestas de consumo das famílias de baixa renda está ligada a preços do dólar, enquanto nas famílias de alta renda esse impacto é cerca de 11%. Ou seja, o básico, que é alimentos, energia, transporte, sente o baque do câmbio e pesa mais no bolso de quem ganha menos. Não é à toa que a inflação dói mais para os pobres. Isso porque o aumento do dólar, como vocês viram, aumenta diretamente na inflação, o que obriga a aumentar os juros para controlar a inflação. E aqui entra o segundo motivo para o juro subir: inflação acima da meta. O Brasil trabalha com um sistema de meta de inflação. O Conselho Monetário Nacional define um objetivo anual. Por exemplo, para 2025, a meta central é de 3% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Ou seja, ela pode variar entre 1,5% e 4,5%. O problema é que as projeções do mercado estão muito acima disso. O Boletim Focus, relatório do Banco Central, com as previsões econômicas, apontava a inflação em torno de 5,5% para 2025, ou seja, estourando o teto da meta. Traduzindo, era para a inflação ficar no máximo em 4,5%, mas todo mundo espera algo perto de 5,5%. Isso acende um alerta vermelho. E o que faz o Banco Central quando a inflação ameaça fugir do controle? Bom, ele sobe os juros. Isso porque, como a gente já falou por cima, a taxa Selic é um instrumento da política monetária usada para controlar a inflação. Então funciona da seguinte forma: juros altos encarecem o crédito e incentivam mais a galera a deixar dinheiro aplicado no que está gastando, né? Ou seja, menos gente comprando é igual menos pressão de demanda, que é igual a preço sobe menos. Em tese, juros altos hoje evitam inflação amanhã. Então, diante de inflação persistente acima da meta, o remédio amargo é elevar a Selic mesmo. Então, justamente pela junção desses dois fatores que estamos com a Selic tão alta, mas sinceramente isso aqui é de menos, tá? Porque o que vai afetar a gente de fato é o que vem depois. Exatamente, e isso é uma coisa que pouca gente comenta: o rombo nas contas do governo em meio a tudo isso. E por que você deveria se importar? Porque afeta impostos, serviços públicos e até a estabilidade da economia. Vamos entender isso melhor. Imagine que o Brasil é uma empresa e ele tem lá suas receitas, né? Principalmente de impostos que nós pagamos. E também tem as suas despesas, salários dos funcionalismo, previdência, que é o INSS, tem educação, saúde, investimentos e etc. A diferença entre o que entra e o que sai antes de contar os juros da dívida é chamado de resultado primário. Se entra mais do que sai, há um superávit primário, que é um lucro antes dos juros. Se gasta mais do que arrecada, dá um déficit primário, que é
um prejuízo antes dos juros. Nos anos 2000, durante o boom das commodities, o Brasil teve superávites primários seguidos. Isso porque ele vendia muita soja, minério e etc. por um preço bem caro lá fora, né? E fora isso, os países também arrecadavam bem mais com impostos e conseguiu por um bom tempo manter as contas no verde. Mas depois de 2014 a coisa desandou. Foram 8 anos seguidos de déficit, que é de 2014 a 2021. Teve recessão, crise política, gastança e, claro, a pandemia em 2020, que derrubou a economia e exigiu gastos emergentes. O resultado foi um rombo atrás do outro. Em 2022, até que houve um alívio. As contas do governo registraram um pequeno superávit, cerca de 54 bilhões, após tantos anos no vermelho. Isso parece ótimo, né? Mas precisamos entender mais a fundo de onde veio esse respiro. Uma parte desse alívio veio do aumento de arrecadação, já que a economia se recuperou pós-pandemia, mas uma boa parte foi atípica, graças a receitas extraordinárias e criação de novos tributos. Por exemplo, a Petrobras lotou de dinheiro os cofres públicos. Só para vocês terem uma ideia, a estatal foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022, distribuindo 21,7 bilhões de dólares aos acionistas. E quem é o acionista majoritário? Exatamente, o governo federal, que detém cerca de 37% da Petrobras. Ou seja, só de dividendo da Petro, a União embolsou uma bolada. Além disso, em 2022 e 2023, tivemos várias medidas para engordar a arrecadação, que medidas de reversão de desoneração, impostos novos e etc. De acordo com o levantamento, desde o começo de 2023, o governo Lula já anunciou 24 aumentos ou criações de impostos, uma média de um novo tributo a cada 37 dias. E isso não é exagero, tá? O governo voltou com impostos no combustível, ele taxou as postas online, a exportação de petróleo, tirou também isenção de produtos importados de pequeno valor, vai taxar offshore e fundos exclusivos e por aí vai, a gente já vai falar mais sobre isso. Mas só essas medidas fez com que a arrecadação do governo atingisse recordes históricos. Em 2024, por exemplo, a União arrecadou 2,65 trilhões de reais em impostos e contribuições, o maior valor da história. E olha que isso já descontado a inflação, viu? Foi cerca de 9,6% a mais em termos reais do ano anterior. Nunca que o leão comeu tanto em um ano só, tá? Só nos primeiros meses de 2025 a arrecadação continuou forte. Entrou nos cofres algo em torno de 1,27 trilhão em tributos. Só que o porém é que no mesmo período os gastos já somam cerca de 1,6 trilhão de reais dados do Tesouro e também do impostômetro da Associação Comercial. Ou seja, mesmo com a receita recorde, o governo gastou mais do que arrecadou. Isso faz com que o rombo permanecer. Se projetarmos esse ritmo, 2025 poderia fechar com mais de 4 trilhões arrecadados, mas ao mesmo tempo quase 5 trilhões em gastos. Claro que tem a sazonalidade nisso, né? Geralmente no começo do ano a arrecadação é bem mais forte por causa de impostos anuais, depois dá uma desacelerada. Mas de toda forma fica claro que o problema não é o governo arrecadar pouco, mas é que ele gasta muito. E a tendência, infelizmente, é piorar. Se fizermos uma análise política, o presidente Lula iniciou o terceiro mandato de 2023 com uma popularidade razoável, mas viu sua aprovação despencar e a reprovação bater recordes. Hoje está no pior nível já registrado para ele. E com o povo insatisfeito e a pressão política, qual que deve ser a saída? Exatamente, gastar para agradar mais, de novo. Não é à toa que o governo começou a lançar medidas populistas para recuperar o apoio, o que aumenta despesas ou os cortes de receitas também. Quer um exemplo disso? O gás de cozinha grátis que o Lula voltou a prometer, botijão de gás de graça para as famílias inscritas no Cadinho Único. Outra coisa é a isenção da energia elétrica, que é uma MP que ampliou a faixa de isenção na conta de luz para cerca de 60 milhões de pessoas de baixa renda. Bom, né? Só que isso encarece a conta dos demais consumidores para bancar o subsídio. Alguém vai pagar pela diferença, né? Fora isso, tem muito mais coisas e todas essas medidas populares têm um custo enorme. O que parece bom na teoria, mas na prática é outra história. Porque no final das contas, quem paga a conta, você paga a conta, eu pago a conta, tudo isso por meio de impostos ou então com a piora das contas públicas, que mais cedo ou mais tarde leva a mais impostos, inflação ou juros altos. Ou seja, não existe almoço grátis. E de fato, para cobrir esses rombos, a saída até agora foi subir mais impostos e contribuições. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até ganhou o apelido de Taxade por causa disso,
porque agora ele tá querendo taxar um monte de coisa, né? Como, por exemplo, investimentos que antes eram isentos, agora vão pagar IR, quer taxar o IOF e também o juros sobre capital próprio e ainda quer fazer uma reforma tributária que era para ser muito bom, mas vai aumentar os impostos de muitos serviços, sendo o maior IVA do mundo. Com todas essas taxações, o Ministério da Fazenda estima as medidas da MP tributária de 2025, que inclui taxar investimentos, mudar IOF, limitar compensações, etc. Vão gerar cerca de 10,5 bilhões extras em 2025 e 20,6 bilhões de reais em 2026. Com isso, a equipe econômica projeta que poderá, enfim, ter algum superávit primário nos próximos anos, algo em torno de 34 bilhões de reais de superávit em 2026. Bem pequeno perto do orçamento total, mas positivo. Só que tem um grande porém. Esses 34 bi de lucro antes dos juros seriam uma gota d'água perto do oceano de juros que o governo tem que pagar. É aqui que entra o próximo e o maior problema, o da bomba relógio da dívida pública. O Brasil historicamente sempre teve dívida pública relativamente alta e pagou juros altos, mas a situação atual está chegando num nível bem perigoso. Dois fatores combinados estão fazendo a dívida explodir: o tamanho da dívida e o custo dos juros dessa dívida. A dívida bruta do governo hoje equivale a cerca de 76,1% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, toda a riqueza produzida no país no ano. Durante a pandemia, esse número chegou a passar de 86% do PIB, depois caiu com a recuperação da economia e a inflação que engole parte da dívida. Mas voltou a subir e agora estamos próximos dos recordes históricos. Em 2001 e 2002, por exemplo, a dívida bateu cerca de 80% do PIB no pico da crise daquela época. Agora estamos encostando nisso de novo. E o pior de tudo é que não estamos em uma crise global como a pandemia. Ou seja, nunca o Brasil esteve tão endividado em relação à sua economia quanto agora. Exceção feita a momentos de crise mesmo, né? Lembra que falamos que a Selic é usada para segurar a inflação? Pois é. Só que ao elevar a Selic para 15%, criamos mais um problema. Boa parte da dívida do governo é atrelada justamente à Selic, quase metade para ser exato, né? O Tesouro Nacional divulgou que cerca de 47 a 48% da dívida pública federal está em títulos públicos pós-fixado indexado à taxa Selic. Esse percentual subiu muito, tá? Alguns anos atrás, menos de 1/4 da dívida era pós-fixada, hoje é quase metade. Por quê? Porque os investidores, os credores do governo, não querem correr risco de tomar calote ou perder para a inflação. Então preferem títulos que pagam a taxa no momento. Com a Selic nas alturas, o governo teve que vender muito título assim, que é o Tesouro Selic, para conseguir se financiar. Deu certo, conseguiu o dinheiro, mas agora tem que pagar a conta pesada desses juros flutuantes. Se quase metade da dívida, vamos dizer 48% mais ou menos, paga 15% ao ano, e esses juros é muito alto sobre quase metade de 7,7 trilhões de reais, que era o saldo da dívida em meados de 2025. Os títulos pré-fixados e atrelados à inflação compõem o restante. Pré-fixados, uns 21% mais ou menos, atrelados à inflação, mais ou menos 26%, e uns 4% atrelados ao câmbio, segundo dados de abril e maio. Mas mesmo os pré-fixados recentes foram emitidos pagando juros altíssimos. Quem comprou travou taxas acima de 12% ao ano facilmente. Resumindo, o serviço da dívida pública explodiu. Um relatório do Conselho de Estabilidade Financeira, que é o FSB, mostrou que o Brasil é o país que mais gasta com juros da dívida pública no mundo, em proporção do PIB. Segundo o estudo, com a Selic a 11,25%, a dívida pública perto de 84% lá em 2024, o Brasil gastava cerca de 5,97% do PIB só em juros. Se você ainda não conseguiu entender, eu vou te dar um exemplo. Se o PIB anual é, digamos, 10 trilhões de reais, 6% disso seriam 600 bilhões torrados para pagar os juros dos credores. Nenhum outro país gasta tanto proporcionalmente com isso. O segundo era o México, que era 5,8% do PIB. E o terceiro era a Índia, 5,3%. Países desenvolvidos que têm dívida enorme não pagam tanto, porque os juros deles são baixíssimos. Itália, por exemplo, tem dívida de 137% do PIB, mas gasta mais ou menos 3,5% do PIB em juros, pois lá a taxa básica de juros é quase zero. Estados Unidos, com dívida de 120% do PIB, pagam algo perto de 2% do PIB em juros. A Argentina, por exemplo, tem juros altos, mas a dívida, em boa parte, é indexada à inflação ou renegociada, o que acaba fazendo eles gastarem menos de 3% do PIB em juros. O Brasil está campeão disparado nesse quesito negativo. E a tendência só piorou em 2025, com a Selic subindo de 11% para 15%. Dados do Banco Central mostram que nos 12 meses até fevereiro de 2025, o governo gastou 924
24 bilhões com juros da dívida pública, equivalente a 7,8% do PIB, e isso subindo. No final de 2024, chegou a passar de 8% do PIB essa relação. Estamos nos aproximando perigosamente de gastar 1 trilhão por ano só em juros, algo inédito da história brasileira. Para comparar, R$1 trilhão é quase tudo que se gasta anualmente com Previdência Social, que é o INSS, é dinheiro que poderia estar indo para saúde, educação, investimento, mas vai para os detentores de títulos da dívida, que são os bancos, os fundos, e pra gente também, né? Já que a gente investe nisso, que a gente também não é besta. É como se a economia brasileira estivesse carregando uma mochila de pedras nas costas. A gente corre, mas o peso só atrasa a gente. E lembra aquele superávit primário otimista de 34 bilhões em 2026 que o governo almeja com tantos impostos novos? Então, 34 bi é lucro antes dos juros, mas se os juros anuais estão na casa de 1 tri, esse superávit vira poeira. Na prática, ainda seria um déficit enorme no final das contas. Seria como sua casa fazer um esforço danado para economizar R$34 no mês, mas no final ter uma conta, ter que pagar um boleto lá de R$1.000 no cartão de crédito, né? Não fecha. Hoje, mesmo que o governo consiga equilibrar receitas e despesas do orçamento, o tal zerar déficit primário, a dívida continua crescendo porque os juros pagos são muito maiores. É o famoso efeito bola de neve. Se nada ser feito, a dívida pode entrar num espiral insustentável, cada vez mais dívida para pagar juros da dívida anterior e assim por diante. Alguns economistas já alertam que se ficarmos muitos anos pagando juros equivalentes a 8% do PIB, a dívida bruta, que está bem perto dos 80% do PIB, pode ultrapassar 100% do PIB na próxima década. Daí o Brasil entraria no seleto grupo de países altamente endividados, o que assusta investidores e pode levar à perda de confiança, fuga de capital e também uma crise. Em casos extremos, um país que pode quebrar, né, que seria dar calote e ter que pedir resgate do FMI e etc. Não estamos aqui afirmando que vai acontecer aqui agora, mas o cenário atual acende um forte alerta vermelho na comunidade financeira. A gente não tá nem perto da época do governo Dilma, que mexeu com todo o mercado financeiro brasileiro, mas você precisa saber como proteger seu dinheiro. Aí você pode estar se perguntando agora, como eu faço agora? Põe tudo na poupança, investir em dólar, em ouro, em euro ou em ações? Calma, a gente vai te dar esse caminho de como proteger e multiplicar o seu dinheiro em meio à crise. Exatamente, isso porque são nesses momentos de crise que surgem oportunidades. É que nem aquele ditado, quem vê cara não vê coração, mas no mercado financeiro é diferente. Quem vê crise não vê oportunidade. Ou seja, enquanto uns entram em pânico e vendem tudo barato, outros mais preparados compram na promoção e colhem ganhos depois, quando a situação melhora. Um exemplo claro disso foi na época da Dilma. Eu tenho certeza que muita gente que aproveitou a crise na época hoje está aposentado. Tá, e como você pode fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma estratégia que funcione. Para você aproveitar oportunidades de fato no mercado de ações ou fundos imobiliários, que atualmente estão muito baratos, você precisa ter um norte bom. Ou seja, um modelo e uma análise de carteira que realmente funcione. Porque nem toda ação em baixa é uma oportunidade. Pode ter empresa quebrando de fato, até porque os juros estão na altura e nem toda empresa aguenta isso. Então você precisa focar em empresas sólidas, resilientes, que conseguem atravessar crises, empresas de setores de energia, bancos grandes, empresas exportadoras que ganham com o dólar alto e etc. Essas empresas, né, elas tendem a sofrer menos, porque são de setores essenciais para a economia. Já em fundos imobiliários, os tijolos, no caso, shopping e loja corporativa, acabam sofrendo mais por conta dos juros altos, mas muito tem imóveis bons e inquilinos sólidos que você precisa saber escolher. E esse vídeo aqui em cima pode te ajudar. Outra coisa que você tem que fazer é diversificar seus investimentos. Esse é um princípio básico nos investimentos. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. É muito importante que você tenha uma parte em renda fixa para poder aproveitar os juros altos. Então, títulos pós-fixados e híbridos acabam sendo perfeito para isso. Aproveitar tanto os juros altos como também a inflação. Mas você também precisa considerar ter uma exposição em renda variável também. Fora isso, é muito importante você considerar também diversificar internacionalmente.
ter uma parte em moeda forte, como o dólar ou o euro, principalmente agora que o dólar está muito barato. E outra coisa mais importante que tudo isso é ter uma reserva de emergência, que seria ter de 6 a 12 meses dos seus gastos fixos em algo que renda mais que 100% CDI e tenha liquidez diária. E o mesmo para oportunidade, porque é muito bom que você tenha também uma reserva de oportunidade. Se você fizer isso, que é o arroz e o feijão, eu tenho certeza que seu futuro tá muito garantido, que não vai ter crise que vai derrubar a sua carteira. E pior, que é realmente garantido. Mas além disso, você precisa saber como se planejar financeiramente para passar por crises e aproveitar, né, essas oportunidades. Então já comenta aqui se você quer um vídeo desse. Se você gostou desse vídeo, você vai adorar esse aqui.